Oi, gente! Moica Moi! Vamos então para a segunda parte do episódio 45 do Papo de Educador. Se você ainda não ouviu a primeira parte, pausa, para tudo e volta então para ouvir a primeira parte e depois venha para cá novamente. Se você já ouviu, seja bem-vindo. E eu aposto que, assim como eu, você deve estar tendo várias ideias, vários insights e deve estar ansioso para aplicar tudo isso e compartilhar esse episódio com seus amigos. Não esqueça de compartilhar esse episódio com os seus amigos, com o pessoal da sua escola, para que eles possam, assim como eu, como você, estarem inspirados também com essas falas maravilhosas e com esse assunto que é tão importante no ambiente educacional e às vezes ele é tão pouco falado, não é verdade? Vamos então ao nosso episódio? Aí, naquela época, felizmente, a internet já tinha começado, foi por volta de 2000 isso, e ainda tinha pouco conteúdo, não era como hoje, que a gente tem tanto conteúdo disponível, mas já havia alguma coisa disponível na internet, e eu fui procurar, encontrei um artigo de um rapaz novinho, ele tinha 22 anos, era biólogo, e ele escreveu um artigo sobre o efeito estufa, um material da escola, que ele tinha estudado na faculdade, né? E foi tão interessante, porque eu vi que naquele artigo ele dizia que o efeito estufa era imprescindível para a sobrevivência da espécie humana na Terra. E assim, então era uma informação completamente discrepante. Eita, buguei. Vamos caçar o artigo aí. Exatamente. E falei, não, pera, tem alguma coisa errada. Como que o mesmo assunto é abordado de um jeito no livro didático e de uma forma oposta nesse artigo desse rapaz, né? Então ele dizia que se não fosse o efeito estufa, a temperatura média na Terra seria de menos 18 graus. E nenhuma espécie sobreviveria, né? De ser vivo sobreviveria a essa temperatura. Então, aí eu fui entender que, na verdade, o problema do efeito estufa é a concentração excessiva de alguns gases que compõem o efeito estufa, dentre eles o gás carbônico, que faz com que aconteça um aumento da temperatura média. Então não é o efeito estufa em si que é o problema, mas é o aumento do efeito da temperatura média do efeito estufa, graças à presença de mais gases, é que provoca problemas para o equilíbrio aqui na Terra, né? Então, veja bem, se eu tivesse sido o tipo de professora que olho lá no livro didático, né, e simplesmente transmito aquilo, eu jamais teria aprendido a respeito daquilo. E o que foi interessante, quando eu fui discutir isso com os meus alunos, eu não peguei só o artigo do biólogo, eu trouxe os dois, né? Vamos pensar sobre isso. Por que esse livro fala uma coisa e esse outro livro fala outra coisa? E eu me deparei com muitas situações assim. Até, por exemplo, alguns livros diziam que 2/3 da Terra era coberto de água, outros livros diziam que 3/4 da Terra era coberto de água. E eu falava, tem diferença? 2/3 é maior ou é menor do que 3/4? Então tem uma série de questões que, quando a gente tem esse olhar mais crítico, né, muda completamente a experiência de aprendizagem dos alunos, né? Sim. E eu me lembro que isso era uma preocupação tão grande com os meus alunos que eu fiz várias experiências com eles. Um dia tinha acontecido uma briga dentro da escola e todo mundo ali tinha vivenciado, né? Tinha observado, acontecido. E aí eu peguei e pedi para os alunos, na hora que a gente voltou do recreio, pedi para eles me contarem o que tinha acontecido. E convidei dois, e os dois primeiros que vieram contar me contaram versões completamente diferentes daquele fato que nós tínhamos vivenciado naquele momento, né? Então eu disse assim, imagina, se uma história que nós vimos, nós contamos de forma diferente, imagina histórias que a gente não viveu e que a gente leu nos livros, que foram contadas por pessoas que às vezes não estão nem mais vivas, né? Como é que a gente pode acreditar que uma história contada de um jeito é a versão fidedigna daquilo, né? É um ponto de vista a respeito daquilo, né? Então, quando chegou no final do ano, eu estava ensinando, nem lembro o que eu estava falando para os alunos, e um deles falou assim para mim, não, professora, mas não dá para ter certeza se foi exatamente isso que aconteceu. E eu falei, gente, missão cumprida, né? Se eu conseguir fazer um aluno me questionar o que eu estava falando, eu falei, é isso, né? Eu acho que é essa, quando a gente fala da visão crítica, é isso, é simplesmente você aprender a olhar para aquilo que está sendo ensinado como simplesmente uma informação que precisa ser analisada, precisa ser comparada com outras.
E agora eu fico bastante preocupado com isso tudo. Primeiro, que eu precisei aqui, estou em processo de desconstrução do que eu imagino que seja currículo. Mas no segundo momento agora, eu fico pensando, legal, o currículo então, de certa forma, ele pode ser subjetivo, ele é impactado pela experiência, pela vivência da prática docente, né, da vida do professor, pelo ponto de vista do professor. Como que eu faço então para garantir que numa instituição esse currículo seja uniforme? Ou eu não devo garantir isso? Você quer falar? É a pergunta de R$1 milhão ou não? Eu tô pensando aqui sobre sua pergunta. O que você está querendo chamar de uniforme? Porque eu acho que isso nunca vai acontecer. O que você vai ter de uniformidade é aquela segunda dimensão, é o currículo prescrito, que está lá no projeto, que está lá para ser desenvolvido aqueles conteúdos ali. Entende? E é como eu te falei, ainda que você tenha os mesmos materiais. Uma vez eu dei aula numa universidade que eles me deram os slides prontos para dar aula. E eu te garanto que mesmo usando aquele slide, que no Brasil inteiro também era usado por outros professores, nenhuma aula era igual a outra. Porque em alguns pontos daquele slide eu aprofundava mais, eu entonava mais a minha voz, eu exemplificava, eu levava um contexto. A gente não vai conseguir essa uniformidade, eu nem acho que ela seja benéfica, se fosse possível, né? Exatamente. Conseguir. Eu acho que essa é a hegemonia que a gente precisa combater. Concorda comigo. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que essa é a hegemonia que a gente precisa combater mesmo, né? Nessa terceira dimensão, e eu volto a enfatizar que eu adorei essa sua classificação, porque esse é o ponto principal, é onde sai pelos poros os nossos conhecimentos, nossos de professores, as nossas crenças, os nossos valores, né? Não existe neutralidade, né? Não existe uma transmissão uniforme, porque nós somos todos robôs que estamos pegando um programa e transmitindo para os alunos. Isso não existe, porque nós não somos pessoas neutras, nós temos as nossas crenças, os nossos valores, e mesmo que a gente tentasse se conter, eles sairiam pelos poros, eles sairiam de alguma forma, né? Pela nossa experiência de vida, como você bem disse, né? A ênfase que a gente dá na frase, a palavra que a gente escolhe para usar, ela comunica coisas. E que bom isso, né? Por isso que, assim, eu acho só que eu lamento, assim, por exemplo, eu vou até dar um relato pessoal. As minhas filhas estudaram ao longo da educação básica delas em 13 escolas diferentes. 13? Eu sei que é meio exagerado isso, e também houve várias razões para essa mudança. Mas eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz por elas, porque elas tiveram a oportunidade de conhecer tantos professores diferentes, e vários deles abordaram os mesmos assuntos de formas tão diferentes e a partir de pontos de vista tão diferentes, que isso ajuda para que elas consigam entender melhor, a fazer uma leitura melhor do mundo, né? Eu acho que isso é bacana. Essa ideia de você ficar dependendo de uma única fonte e confiar que essa fonte é perfeita, né? Eu acho que essa é a ideia do tecnicismo. Até quando você estava falando a respeito agora eu nem lembro direito, em um momento que você estava falando sobre uma das dimensões aí do currículo, essa ideia de neutralidade ou de foco na técnica que você vai usar e não nas questões humanas que estão envolvidas ali. Isso é um absurdo, não existe esse tipo, e nem é desejável que exista mesmo, né? São seres humanos interagindo, educação é relacionamento entre pessoas, então não existe isso. Caramba, agora eu preciso de um tempo para eu parar e absorver tudo isso. Eu preciso me apropriar desse assunto, então eu vou colocar, editor, coloca uma música de apropriação, por favor. Não. Pronto, já apropriamos. Agora é o seguinte, tá sendo fantástico, né? Esse bate-papo pra mim tá sendo fantástico. Uma coisa que ficou muito clara na construção do currículo, e é um tema que já foi muito debatido, mas na minha concepção ele não deixa de ser atual e necessário, porque apesar de ser debatido, ele não foi implementado, ele não foi absorvido, que é a necessidade de integração das disciplinas. Eu imagino que esse seja um dos grandes desafios para um currículo. É verdade. O conhecimento fora da escola, ele é uma coisa só.
orgânica, integrada, né? A escola é que resolveu fragmentar isso, né? Colocar isso, cada coisa num quadradinho. Eu até vou comentar um pouco sobre o projeto que a gente tem no Instituto Federal aqui de Capivari, que tem uma parte onde a gente lida com essa questão do currículo. A gente chama de flexibilização do currículo, porque, na verdade, a gente parte do próprio plano de curso e do plano de ensino mesmo. A gente não rompeu ainda com esse documento, a gente pretende até reformulá-lo oportunamente, mas nesse momento a gente parte dele. Só que a gente pega esse documento e as 2 primeiras semanas de aula do curso da licenciatura em Química que a gente tem lá, a gente discute juntos sobre esse currículo que está proposto lá, o currículo prescrito, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente junta alunos e professores, e nunca um professor só daquela área, daquele currículo, daquele plano de ensino. A gente junta sempre 3, 4 professores, quantos puderem, e numa grande roda de conversa, a gente vai lendo aquele documento e destrinchando. E a partir dessa análise, dessa reflexão crítica que a gente faz desse documento, juntos, eu quero enfatizar isso, é uma proposta freiriana. Não é o aluno que decide o que ele vai aprender, mas também não é o professor sozinho que decide o que o aluno vai aprender. Juntos, numa discussão, a gente constrói um currículo que a gente chama de nuvem de objetivos. E esse currículo, ele não é dividido em disciplinas, né? O que a gente tenta trabalhar é justamente a quebra dessa fragmentação. E foi uma experiência interessante, porque eu só era a única professora da área de educação quando a gente começou esse projeto lá, e tem muitos professores da área de química, naturalmente, tem professor da área de língua portuguesa, etc. E quando nós começamos a conversar e participar juntos de um momento de reflexão sobre o currículo que estava sendo proposto, a gente descobriu que ele é muito mais misturado do que a gente imagina. Mas, normalmente, a gente não tem nem oportunidade de olhar para o currículo da outra disciplina, para o conteúdo da outra disciplina, né? Não para o currículo, para o conteúdo. A gente simplesmente olha lá, deixa eu ver qual é o meu quadrado, como é que eu vou lidar com isso, e o outro professor faz a mesma coisa. Mas esse exercício foi extremamente enriquecedor, a ponto da gente criar alguns objetivos que era impossível definir se ele teria saído da disciplina de didática ou de, por exemplo, prática pedagógica, ou da disciplina de instrumentação para o ensino de química, ou de tecnologia de informação e comunicação para o ensino de química. Quer dizer, a gente acaba fazendo, mesmo filosofia, história e filosofia da ciência, foram disciplinas que foram se misturando de uma forma, e foi muito impactante para todos nós, porque a gente não tinha percebido como é muito mais difícil fragmentar esses conhecimentos, esses conteúdos, do que trabalhar com eles de forma, de fato, integrada. Mas esse trabalho, ele tira a gente da nossa zona de conforto, né? Se por um lado faz muito mais sentido você trabalhar isso de forma integrada, até porque os meus colegas têm conhecimentos na área de química que eu não tenho, e se eu posso trabalhar junto com eles, a experiência de aprendizagem dos meus alunos vai ser muito mais rica. Por outro lado, o professor está acostumado, a cultura da escola é do trabalho sozinho, né? Ele nem quer que os colegas saibam muito o que ele está fazendo. Na hora que ele fecha a porta dele, o negócio é com ele mesmo. É verdade. Então, ele tem muita dificuldade de se expor. Medo, talvez, né? Insegurança. Né? Porque aí vão descobrir que eu não sou esse cara que sabe tudo, né? O que tem tantas certezas. Então, existe uma mudança aí de paradigma, de cultura, que não é fácil, não é confortável para o professor. Mas a experiência que eu tenho tido é assim, depois que essa fase de adaptação é superada, é muito mais confortável para o professor. Ele sente que ele tem parceiros, com quem ele pode dividir as angústias, que são tantas, né? Que são tantas na educação. É uma libertação, né? Exatamente. É uma libertação, é entender que você não está sozinho naquela tarefa. E quando o professor faz isso, ele se fortalece, né? Eu acho que isso impacta em tudo, né? Em tudo, na visão da escola, na motivação, na inspiração do professor, no relacionamento do aluno mesmo, até com aquele próprio conteúdo. Me permitem falar em conteúdo, né? Uhum. Com aquele conteúdo. Acho que tudo melhora. É verdade. Quer acrescentar algo sobre isso, Isa?
Quero. Eu tô tendo uma experiência parecida com a sua, Paloma, e bem parecida. Algumas coisas que você falou aí, eu estava enxergando o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Nós organizamos aqui no campus um grupo de trabalho, e isso é a partir do projeto que a gente desenvolveu quando eu voltei da Finlândia, né, do programa Professores para o Futuro, e juntamente com os institutos federais aí de São Paulo, no campus Salto com a Karina, da Paraíba, Alagoas e Mato Grosso, a gente desenvolveu um trabalho com professores em cada campus que cada uma de nós trabalhávamos, e a gente construiu algumas diretrizes para a construção, para o desenvolvimento de um currículo inovador no ensino integrado. E de lá para cá, esse grupo que trabalhou aqui comigo, ele se dispôs, então, a construir um projeto. A gente escolheu um curso, que é o nosso projeto piloto, que é o curso técnico de meio ambiente integrado ao ensino médio. Qual que é a nossa ideia? Aplicar essas diretrizes, né, construindo esse currículo inovador, de forma que o currículo ele vai ser organizado por unidades curriculares, sempre o mais interdisciplinar possível, da forma mais interdisciplinar possível. E essas unidades, elas vão ter uma carga horária de 6 horas semanais, e a duração do ano letivo, ele deixa de ser anual. Tem o ano letivo, óbvio, né? Mas o período não vai ser mais anual, com bimestres ou trimestres. Vão ser módulos com duração de 10 semanas, 4 módulos por ano. Então, aquelas unidades que o aluno cursa do período tal até o seu final, vai ter uma duração de 10 semanas. Ele vai cursar entre 5 e 7 unidades, são 7 no máximo. O que pra gente, quando eu falei da segunda dimensão do currículo, a gente tem hoje cursos integrados com 20, 21. Eu já vi curso com 23 disciplinas para o aluno gerenciar ao mesmo tempo, né? E naquela situação em que o aluno, quando reprova em 1 ou 2 disciplinas, tem que cursar a série toda novamente, o que traz um impacto psicológico, né, reprovação em massa, evasão, que acho que eu nem preciso comentar aqui. Isso é a receita para evasão, né? O TCU colocou muito bem, os institutos federais se apresentam em torno de 40%, 46% de evasão no ensino integrado. Então, assim, é um índice muito alto, que não se deve só a isso, claro, mas eu acredito que seja um dos fatores. Mas, enfim, eu quero falar das unidades. Esse grupo, Paloma, a primeira característica dele é que ele é multiprofissional. Então, eu tenho professores, eu tenho de pedagogos a professores de enfermagem, de física, de biologia, de tudo quanto é área. E o mais bacana é que aí entram aquelas dimensões do currículo. Você chamou bastante atenção para aquela terceira dimensão, e eu concordo com você, ela é extremamente importante, porque é a prática, o dia a dia, é a implementação do currículo propriamente dito, né, na rotina ali, no trabalho do professor. Mas tem uma outra etapa muito importante, que é a construção do currículo. E esse grupo de professores, nós somos uns 20 professores mais ou menos, nós estamos participando ativamente e de forma coletiva também da construção de todas as etapas do currículo até chegar no registro final. A gente não terminou isso ainda. Então, uma das coisas que a gente fez foi estudar primeiro o que é meio ambiente, como é que é o processo produtivo do meio ambiente na nossa região, no Brasil. Nós pegamos as competências previstas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, no CREA, para a formação do técnico em meio ambiente. A gente não tem uma base nacional comum para o ensino médio, mas a gente trabalhou com as emendas que a gente já tinha nos projetos. E a partir dessa análise conjunta é que a gente começou a construir as unidades curriculares. E aí, Paloma, a gente viu justamente o que você colocou, que é muito mais difícil fragmentar do que unir. Porque quando você colocou isso, eu olhei para o meu aparelho de ar-condicionado aqui. Eu tenho o privilégio de ter um aparelho de ar-condicionado na minha casa, né? Eu falo privilégio porque quando a escola, ela segmenta um conhecimento que no mundo real é interdisciplinar. Quando eu olho para esse aparelho de ar-condicionado, eu consigo perceber a física, a matemática, né? A própria história, quando eu penso na questão das tecnologias, da revolução, das revoluções, etc.
eu consigo perceber até a sociologia quando eu digo que eu tenho o privilégio de ter um aparelho de ar-condicionado na minha casa, enquanto diversas famílias no Brasil não têm sequer energia elétrica. Eu consigo enxergar a geografia, a ecologia, quando eu penso no impacto ambiental, a arte. Que essa energia que eu estou gastando aqui. A temperatura média da cidade que você vive. Eu mereço, tá, gente? Eu mereço. Então, assim, o mundo real, o ar-condicionado funcionando, ele mobiliza uma série de conhecimentos que a escola fragmenta. Então, quando a gente foi construir as unidades curriculares, Paloma e Damione, foi muito interessante. A gente resolveu construir unidades voltadas à formação do meio ambiente prevista no catálogo e na educação, no CREA. E é engraçado falar isso porque é muito difícil, inclusive, a gente dizer o que é técnico e o que é propedêutico, né? Porque se eu tenho, por exemplo, um curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, o conteúdo de genética, ele é técnico ou ele é propedêutico? É muito complexo você responder isso. Apesar de que genética não deixa de ser propedêutico porque faz parte do currículo comum nacional, para o ensino médio regular. E quando a gente começou a construir essas unidades, era muito interessante, porque a gente tinha uma unidade lá, que eu não lembro o nome dela, mas dentro do meio ambiente, essa unidade trabalha domínios morfoclimáticos, a questão da poluição, etc. Aí a professora de geografia se encontrava ali dentro, né? A professora de ecologia também. E aí, nessa construção, surgiu uma unidade, que eu quero exemplificar aqui com ela, da literatura e o meio ambiente. Essa unidade vai trabalhar os domínios morfoclimáticos na literatura brasileira, da Carta do Caminha até os Grandes Sertões, né, do Guimarães Rosa. Então, olha que exemplo de interdisciplinaridade. E aí, como eu coloquei, é óbvio que a gente vai ter unidade matemática básica. Ela é matemática básica e ponto final. Eu não tenho também que ficar forçando a barra. Apesar de que essa matemática básica vai ser aplicada em várias outras unidades. E aí, para finalizar essa fala aqui, aquilo que você falou da flexibilidade, Paloma, com esse currículo formado por unidades curriculares, o aluno ele passa a se matricular por unidades e construir o seu itinerário. Não é que a gente vai suprimir, por exemplo, química orgânica, esse menino não quer estudar química orgânica, ele não vai estudar, isso não vai acontecer. Mas ele vai ter uma flexibilidade na escolha do tempo, quando que ele vai cursar cada unidade. E daí, se ele é reprovado nessa unidade, mesmo após a recuperação final dessa unidade, ele não tem que cursar a série toda novamente. Ele vai cursar a ou as unidades dentro do tempo dele aqui na escola, o que já é um ganho muito grande pra gente, né? E concluindo, como eu falei, não adianta a gente está em fase de conclusão dessas unidades, desse currículo, mas não adianta eu ter esse currículo lindo e maravilhoso se lá na prática os professores vão continuar trabalhando de forma segmentada, fragmentada, né, sem diálogo ou sem colocar essas nossas concepções, esses nossos princípios em prática. Por isso que falar de currículo é tão complexo, porque ele é o conjunto de todas essas dimensões aí, né? Bom, gente, a gente tem tanta coisa para falar sobre o currículo ainda. Eu tenho uma lista aqui de coisinhas que eu gostaria de falar, mas o nosso tempo já estourou. Nós já passamos de 1 hora de gravação. É um dos recordes de gravação do podcast Papo de Professor. Com certeza esse episódio vai ser dividido em 2 partes, né? Que nós falamos sobre muitas coisas bacanas. Eu acho que me surpreendeu muito, porque eu percebi que a minha visão de currículo era relativamente limitada. E eu espero que muitos de vocês que estejam nos ouvindo, assim como eu, tenha tido a sua visão ampliada sobre isso. Então, desde já deixo o convite para a gente gravar currículo, parte 2, onde a gente possa abordar da maneira mais apurada a questão de inovação, de métodos. Eu vou deixar então para vocês um convite para que você acesse o nosso site www.papodeeducador.com.br.
E veja no link desse post uma forma diferente de apresentar o currículo que nós desenvolvemos na Finlândia agora no ano de 2017, quando eu estive na Finlândia juntamente com a professora Isa. Nós desenvolvemos, juntamente com os nossos amigos, o currículo que nós chamamos de currículo fora da caixa, que é um jeito diferente de demonstrar o currículo, né? De explicar o currículo, de escrever o currículo. E não vamos dar spoiler, tá, Isa? Tá. Olha, mas eu quero dizer que ele é quase que literalmente fora da caixa, né? É verdade. Tá bom, então eu gostaria de deixar aí a oportunidade para que vocês façam suas considerações finais, indiquem algum tipo de material ou leitura, né? E desejar o meu... Poxa, mais do que muito obrigado pela disposição de gravar. Nós estamos aqui no feriado gravando o podcast Papo de Educador para vocês. Então, muito obrigado, Paloma, pela sua presença e gostaria de ter as suas recomendações finais. Não estava preparada para esse momento. Não, eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você, conversar, bater esse papo de professor com você. E foi uma experiência incrível conversar com a Isa. Eu não a conhecia ainda. Agradeço muito por você compartilhar a sua experiência. Isa, muito inspiradora para mim. Eu vou até procurar saber mais sobre ela, né? E, enfim, eu acho que a questão do currículo fica aí pra gente pensar, né? Se a gente ainda não conhece, acha que não conhece o suficiente, se saiu daqui talvez com uma ideia desconstruída, ótimo, né? Vamos pesquisar mais sobre isso, vamos procurar outras experiências, porque existe uma diversidade muito grande. A própria legislação, a LDB, né, que cuida de toda a área de educação no país, ela é extremamente aberta, ela sugere várias possibilidades e realmente é difícil entender por que a escola ainda está tão quadradinha. Aliás, eu acho que o meu problema de pesquisa no doutorado tem sido esse. Por quê? Que se a gente sabe que tem tantos problemas, esse formato que a gente trabalha, e a gente conhece algumas experiências tão inspiradoras, tão bacanas, como essa que a Isa trouxe, e outras tantas que tem, especialmente na educação básica, é mais comum, por que a gente não muda? Por que a gente insiste em dar murro em ponta de faca? Pois é. Né? Então, é a hora da gente pensar um pouco nisso. E aí, pegando a provocação do Damiani do começo da conversa, e tentar fazer alguma coisa. Faça alguma coisa, né? Ai, mas e se não der certo? Não está dando certo do jeito que está. Então, se não der certo, vai ser um aprendizado, né? A gente não tem muito a perder quando a gente se arrisca. E não estou falando, lógico, de um risco aventureiro e irresponsável. Mas eu estou dizendo da gente dar esse passo além da reflexão e começar a agir, a ir para a ação, né? Fazer coisas. A gente vai aprender muito mais com esse tipo de experiência. Caramba. Professora Isa. Antes de agradecer, Paloma, eu tenho uma hipótese para a pergunta. Ai, que bom! Eu penso que tem muito a ver com a própria formação de professores. De modo geral, no país, o que eu vejo é que a formação de professores tem um currículo extremamente tradicional, técnicas tradicionais, e como formar alunos que serão futuros professores para serem diferentes, se eles não têm uma formação diferenciada, né? É meio que um círculo vicioso. E minha segunda hipótese é porque é muito mais cômodo. Mudar é difícil. É verdade. Você sabe disso. Fazer diferente. Damiani falou aí no início que, muito bem, Damiani, você colocar em prática esses projetos inovadores é muito complicado, porque você vai sofrer resistência, vai ter problema, vai ter que ter ajustes, você vai ter que lidar com isso, e não é fácil, né? Mas enfim, foi um prazer muito grande poder contribuir. Nossa, tem tanto para falar. Eu acho que a gente falou tão pouco, né, Paloma? Mas assim, já deu para dar uma ideia, né, do que a gente está trabalhando, do que seria esse currículo que a gente sonha. E a gente está aí na luta. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Espero que daqui a um tempo eu esteja no outro
Papo de Educador, da Mione, falando para você sobre a experiência exitosa com o currículo inovador. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado também para você que está nos ouvindo até agora. Eu queria aproveitar para mais uma vez te lembrar para deixar o seu comentário nesse post ou então enviar um e-mail para contato@papodeeducador.com.br. Deixe também o seu recado, a sua ideia nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook. Siga o nosso canal novinho em folha no YouTube. Nós estamos gradativamente fazendo alguns testes, colocando alguns vídeos, então logo logo você vai ver mais conteúdo